Olá, bom dia a todos, que a graça, a paz, o amor de Deus esteja presente no seu coração. Puxa, aqui até o microfone é pesado, olha só. Ó. Muito bem. Mas, no dia 13 de setembro mesmo, nós tínhamos um compromisso em Curitiba, junto com alguns pastores e tal, e aquele negócio para acertar com o Werner Brau, uma viagem, a ida e a volta, alguns detalhes. Mas daí, no dia cedo, ele mandou que ia sair antes das 7. Daí já é complicado. Eu falei, deve ser 10 para as 7, mais ou menos, né? Então eu fiquei lá no ponto de espera. Deu horário, nada, deu 7:02, fiquei assim, mandei um bom dia, tudo bem? Nada. Deu 7:05, nada. Aí eu peguei e liguei. E nisso eu já tinha até avisado que o Manfred ia também, eu tinha avisado mais cedo o Manfred, falei, Manfred, você pode ir tranquilo que eu vou com o Werner Brau, já sai lá por cima, não se preocupa comigo. Daí eu ligo para o Werner Brau, ei Werner, bom dia, tudo bem? Tudo bem, estou tranquilo, já estou aqui para frente de Campo Largo. Eu, é mesmo? Que joia, tá bom, que tá beleza. Aí liguei rapidamente para o Manfred para pegar uma carona. Né, para poder ir com ele, falei, Manfred, mudou as coisas aqui, deu uma confusão e tal, né? Aí, depois, na volta, conversando, né, com o Werner Brau, ele falou, Ricardo, nós dois aí, líderes e tal, e nós falamos tanto sobre comunicação, e que falha que a gente cometeu hoje, né? Eu falei, misericórdia, né? Então, hoje eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Com essa história, já quero mostrar que sou péssimo em comunicação, preciso melhorar tanto. Se você tomar uma decisão, se você gravar alguma coisa, não é por culpa minha, é por Deus falando e querendo trazer algo dentro de você. Né? Essa história mostra bem certinho a minha incapacidade, as minhas limitações. Então é Deus que faz coisas maravilhosas. É o Espírito Santo de Deus que tem toda a autoridade aqui nesta manhã. É Jesus Cristo que te ama. É Jesus Cristo que te conhece. É Jesus Cristo que tem uma porta aberta para você. É Jesus Cristo que quer te fazer um vencedor. Por isso eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus que estão em Apocalipse capítulo 3, dos versículos 7 a 13. Diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos deixar aqui. A carta, o livro aqui de Apocalipse, nós vemos, ele foi escrito no momento de séria perseguição à igreja do Senhor. O povo de Deus estava sendo perseguido, e o apóstolo João, devido ao seu posicionamento, à sua fé, à sua fidelidade, ele foi levado preso à ilha de Patmos, ficou exilado por lá, e lá ele recebeu uma mensagem especial do Senhor para entregar às 7 igrejas ali da Ásia. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Uma mensagem específica para cada igreja.
estão aqui no capítulo 2 e capítulo 3, essas cartas, essas mensagens, e é uma mensagem bem estruturada, bem organizadinha. Jesus define o destinatário, Jesus se apresenta ali, ele descreve a si mesmo, né? Jesus ressurreto já aqui se descreve. Ele mostra o que ele conhece da igreja, dá um elogio, dá uma exortação, dá um direcionamento. E aquelas igrejas que recebem alguma crítica do próprio Jesus Cristo, elas têm uma mensagem para se arrependerem. Duas igrejas, de uma maneira bem especial, a de Filadélfia, que nós vamos estudar aqui, a de Esmirna, elas só recebem elogios. Elas só recebem orientações para que continuem firmes no caminho que elas já têm andado. A igreja de Filadélfia foi uma igreja relevante para aquele tempo, e ela ainda é hoje, com os princípios que ela traz para a nossa geração, pelo tempo que nós estamos vivendo, porque a igreja de Filadélfia era uma igreja fiel, uma igreja amada por Jesus Cristo. Filadélfia era uma cidade pequena, mas uma cidade de uma importância comercial para aquela região. O nome, Filadélfia, vai significar amor fraternal. Tem a ver com a fundação dela, alguns detalhes que a gente não vai entrar agora aqui. Mas, atualmente, ela existe ainda, aquela ali é uma foto dela, o Google nos ajuda, né, a termos, ela se chama Al-Azhir, e ela tem cerca de 40 mil habitantes. O versículo 7 começa dizendo: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus Cristo está se apresentando aqui como aquele que tem toda a autoridade. Tudo está nas mãos dele. Jesus, ele não se apresenta apenas como Deus, mas destaca que ele é separado, que ele é santo, que ele tem algo. Ele tem o caráter divino, ele é incomparável, ele é diferente de todos os outros deuses que aquelas cidades e que o mundo da época conhecia. Todos os outros deuses com D minúsculo. Ele é verdadeiro, em oposição àquele que é santo e que é verdadeiro. Ele era verdadeiro porque em oposição aos falsos mestres, aos falsos ensinos que existiam. E ele não era uma cópia fajuta, uma imitação, mas ele era sim, e ainda é, como acabamos de cantar, o Deus verdadeiro, o único, o incomparável, o inigualável, Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem a chave de Davi nas suas mãos. A chave de Davi vai representar a autoridade que ele tem. Além de ser santo, ser verdadeiro, ser completo, ele tem a autoridade, ele tem a chave do palácio, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Não são as credenciais da igreja de Filadélfia aqui, que ajuntam pessoas, conquistam pessoas para o reino de Deus, mas sim a presença, a autoridade de Jesus no meio daquela igreja. O que faz a diferença na vida, nas nossas vidas, na vida desta igreja, é a presença de Jesus Cristo, o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi. Ele é que faz toda a diferença. Versículo 8. Jesus continua: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Jesus conhece as nossas obras. Jesus conhece as tuas obras. Jesus te conhece. A onisciência de Deus é tão maravilhoso, né? Quando a gente pensa na grandiosidade de Deus. Eu fiquei tão feliz durante o louvor aqui, que durante a semana já, quando o Marcos tinha me convidado, o pastor Marcos, para trazer a mensagem, logo em seguida me veio esse texto.
E daí, quando estava, poxa, será que lá tem que passar, às vezes, combinar certinho, ter orientação quanto ao louvor, coisa assim, né? Depois, quando vocês cantaram, está tudo aqui. Vocês vão ver daqui a pouco. Aqui, ó, Jesus conhece as tuas obras. A primeira música que vocês cantaram falou que seus olhos estão sobre mim. Não foi cantado isso? A primeira música. De todas as músicas, depois dá para linkar algo. É Deus dirigindo realmente. Mas Deus sabe tudo o que nós vemos, fazemos, pensamos. Todas as coisas estão no conhecimento dEle. Podem ser coisas erradas ou coisas boas também. Deus conhece tudo. Quando a gente é criancinha, lá cantava, Deus tudo vê, né? A gente cantava uma musiquinha assim, por medo, parece que nas crianças. Né? Mas, só que daí esqueci de falar que as coisas boas Deus está vendo também. As coisas boas, não só as erradas. Nós nem precisamos de marketing para divulgar coisas boas, porque Deus enxerga tudo. Deus vê todas as coisas. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, talvez ela não era a maior catedral do seu tempo, os seus membros talvez não tinham força política, empresarial, social, talvez eles não tinham uma boa estrutura física, eles não tinham um auditório maravilhoso para se reunir, mas eles tinham obras, eles tinham frutos de fidelidade, de santidade, de amor, conhecidas diante de Deus. Essa igreja aqui, Jesus está falando ali no versículo, que ela tinha pouca força. Talvez ela era pequena em tamanho e força, mas ela era grande em fidelidade e no poder de Deus sobre ela. Ela era uma igreja grande em fé. A Bíblia vai nos trazer vários relatos de pessoas que se sentiam fracos. Moisés falou, o quê? Eu não sei falar. Gideão disse para Deus que ele era o menor de sua família. O apóstolo Paulo vai falar que ele tinha um espinho na carne, ele sofria, ele não conseguia algumas coisas, ele precisava de algo de Deus, e Deus falou para ele, olha, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Primeiramente, o Senhor conhece a fidelidade do seu povo, e depois isso vai ficar visível e notório a todas as pessoas e ao mundo. O importante não é a nossa força, mas é como Deus pode usar a cada um de nós para a glória do seu nome. A limitação dessa igreja não descredenciou a igreja de Filadélfia para o ministério, para as oportunidades, e não impediu que a sua fidelidade, a sua obediência fosse percebida e valorizada, reconhecida por Jesus. Eu gosto de aprender aqui, com esta igreja, que nós não precisamos chorar pelas coisas que nós não temos. Nós precisamos sermos gratos por aquilo que nós temos nas nossas mãos. Sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O importante é guardar a palavra de Deus, zelar pelos mandamentos, ser fiel a Deus. Hoje em dia nós vivemos um tempo, essa pós-modernidade, né, onde as pessoas, elas não querem compromisso. O compromisso se rompe por qualquer problema. A pessoa rompe com um amigo, rompe com seu cônjuge, rompe com a sua família. Mas com Deus não é assim. Deus quer que nós guardemos a sua palavra e não neguemos o seu nome. Deus leva a sério todas as coisas. Às vezes nós podemos brincar com algumas coisas, mas Deus leva a sério tudo aquilo que nós fazemos. Deus se lembra de cada voto nosso no altar dele. Pode ser no altar aqui na igreja, no altar individual, no seu quarto, no seu secreto com Deus. Deus se lembra de todos os compromissos. Deus conhece todas as obras de cada um. Deus sabe se nós temos guardado a sua palavra, ou negado o seu nome, como diz ali. Muitas vezes nós pensamos que negar o nome de Jesus está vinculado somente com alguém apontar uma arma para nós e dizer, você conhece a Jesus, você é um discípulo dele. Nos tempos bíblicos aconteceu várias vezes, no nosso tempo acontece também em diversos países onde a perseguição é muito grande.
Aqui, para nós, ainda é um pouco diferente isso. Mas hoje também acontece quando o pecado se aproxima. Quando Satanás coloca situações que você pode negar o nome de Jesus pela atitude, pelo seu posicionamento, acaba sendo um teste de fé. Mas Deus conhece as obras, a situação espiritual e como cada um tem guardado a palavra do Senhor. Deus conhece as orações, Deus conhece as decisões, conhece a postura. Ainda que o mundo não compreenda, não aceite as ações da igreja, o Senhor conhece. E isto basta. Ponto final. No versículo 8 ainda, diz ali o meio do versículo: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Jesus tem toda a autoridade, Jesus conhece você e Jesus tem uma porta aberta para você. A porta aberta vai lembrar sempre de oportunidade. A oportunidade mais importante que todos nós temos é a oportunidade da salvação. Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14 assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Nós temos então aqui Jesus falando de duas portas abertas. Uma abre por uma rua larga, cheia de gente, que caminha para a destruição, que caminha para o inferno. E a outra porta abre-se para um caminho estreito, com poucas pessoas, que leva à vida eterna. Jesus mostra dois caminhos, duas portas, dois destinos, abertos para qualquer pessoa. Para entrar por essa porta estreita, é necessário se curvar, não pode levar bagagem, e só entra uma pessoa por vez. Ninguém entra na porta da salvação arrastado, mas sim rendido. Para entrar pela porta da salvação, é preciso aceitar e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e não deixar ninguém mais ocupar o lugar principal no seu coração, nos seus desejos, nos seus anseios. Recentemente, 2 meses atrás, nós estávamos compartilhando ali na igreja, o tema era coragem e fidelidade, e era uma mensagem assim um pouco mais dinâmica no início, então teve várias participações. E daí, quando estava compartilhando ali, de repente uma pessoa levantou a mão também, no meio da mensagem. E eu achei que tinha alguma coisa relacionada ao assunto ali, né? Dei a oportunidade e ela falou: eu quero ter coragem hoje. Então pode vir aqui. Essa senhora veio na frente e falou: olha, eu tenho andado longe da igreja, não tenho sido longe de Deus. Não é isso, né? Os detalhes que ela falou, mas hoje eu quero tomar coragem de seguir a Jesus. Eu quero. E a gente estava ali também um pouco assustado e alegre, aquela mistura de sentimentos, nós oramos ali, vibrantes, né, com essa decisão dessa senhora. Foi a melhor escolha que ela poderia ter feito naquele dia, e nós oramos com ela ali. Foi maravilhoso, né, naquele momento. Depois a gente perdeu, a mensagem ficou de lado, a gente já passou para a ceia, porque já era a reunião dos salvos ali, né? Já estava pronto, não precisava nem mais mensagem. Deus já tinha feito o que Ele tinha para fazer naquele dia, de tão maravilhoso que foi. Mas ela aproveitou a porta aberta e falou: eu quero entrar nela. Não esperou mais nada. Ergueu a sua mão, ela nem tinha sido convidada para isso, né? Foi uma intromissão boa ali. Uma outra porta aberta que Jesus tem, que está vinculada também, de certa forma, à salvação, mas é a porta missionária.
A igreja de Filadélfia, ela era uma rota comercial, eu já falei, então ela era um grande recurso para Jesus Cristo, para que a obra missionária acontecesse nas cidades vizinhas, para comunicar o Evangelho. Essa cidade de Filadélfia, ela tinha uma missão, ela foi instituída com a ideia de levar a cultura grega para o mundo, para as cidades vizinhas ali. E Jesus fala, olha, essa porta aberta também é para pregar o Evangelho, tem algo maior, a porta está aberta. E nós precisamos, no nosso tempo também, como igreja do Senhor, aproveitarmos as portas abertas que ainda a gente tem para levar a mensagem do Senhor. Nós precisamos aproveitar as casas, aproveitamos a escola, onde tiver a chance, para manifestar a presença de Deus. Alguém que se achega a você e conta um problema, às vezes não é para compartilhar somente. O pastor Eduardo falou, ela falou, olha, de um problema simples, que a gente trata como casual, falou, eu não posso comer o namorado na pizzaria, porque não pode comer glúten. Não, mas Deus queria manifestar o poder dele, ele orou, e Deus tinha algo para fazer, para glorificar o seu nome ali. Deus coloca portas abertas em cada um de nós, para nós sermos bênção às pessoas. Para nós termos uma resposta diferente que o mundo dá, que a mídia dá. Nós somos missionários, somos embaixadores do Deus Santo, verdadeiro, que tem toda a autoridade, que tem a chave de Davi na sua mão. Não é no nosso nome, é no nome de Jesus Cristo. Nós temos a porta aberta também da oração. Nem mesmo o inferno, o maligno, pode bloquear a oração. Ninguém pode fechar as portas da oração, porque Jesus que abriu essas portas, essa porta de comunicação com Deus, de falar e ouvir a Deus, de deixar Deus tocar, de deixar o poder de Deus emanar e fluir através da oração. Versículo 10, o finalzinho do 9 e o 10. E reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para sobrevir a todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Reconheçam que eu o amei. Essa é a mensagem mais maravilhosa que existe. Jesus te ama. Não existe algo mais precioso. Eu sei que sou amado por ti. Nós não cantamos isso? É a coisa mais preciosa. É a convicção desse amor de Jesus Cristo por você. Jesus prometeu aqui que os falsos cristãos iriam reconhecer que ele amava a sua igreja. O amor de Jesus Cristo foi demonstrado na cruz do Calvário, quando ele se entregou. Mas esse amor continua sendo demonstrado ao longo do tempo, nos séculos, através do acompanhamento, através de todo o suporte, todo o apoio, todo o fluir de Jesus Cristo com os seus servos. As bênçãos, as vitórias que acontecem a cada dia. Com a igreja de Filadélfia acontecia porque eles tinham perseverado. Perseverança não é algo tão comum nos nossos tempos, né? Nós vivemos no tempo do descartável. Usou, joga fora. As coisas que duram bastante tempo não são valorizadas. Se não der certo, troca. Mas a igreja de Filadélfia tinha se mantido fiel, confiando na motivação, no ânimo, confiando nas promessas da palavra de Deus. O amor de Jesus aqui, ele vai gerar cuidado sempre. Na sua vida, você vai sentir ele muito forte quando você estiver passando por momentos, dificuldades, tribulações. O amor de Jesus vai se manifestar de uma maneira intensa e forte sobre você. Você vai experimentar algo maravilhoso. Nunca despreze as situações difíceis, os momentos delicados, individual, como família, como igreja que você passar. Porque o amor de Jesus vai se manifestar de uma maneira poderosa. Essa declaração. Se hoje você está se sentindo assim, lembre aqui da palavra que Jesus te ama.
e tem um propósito maravilhoso. Como Jesus ama a sua igreja, a igreja se mantém firme e é guardada em todo ataque, em todo desânimo, em todo descontentamento. Porque a promessa da palavra de Deus em Mateus 16, 18, é que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor. Esse versículo quer dizer que a igreja vai avançar, vai conquistar, e o que tiver à frente vai cair, porque a autoridade vem de Jesus Cristo. Não é perseguição, não é força, não é nenhum movimento que vai prevalecer contra a igreja amada por Jesus Cristo. Apocalipse 3, 11 e 12. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Amém. Jesus quer que você seja um perdedor. Um derrotado? Não. Jesus está escrito ali. Farei do vencedor. É o objetivo de Jesus para a sua vida. A promessa de Jesus é que ele vai voltar logo e vai ser de surpresa. Mateus 24, 27, Jesus diz que assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, há de ser a vinda, a volta do Filho do Homem. Então, quando Jesus fala aqui para eles, venham em breve, é uma mensagem de Jesus para trazer ânimo à sua igreja, no sentido que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena lutar, vale a pena se envolver, vale a pena fazer algo por Jesus. O pastor Marcos falou já hoje para orar pelo futuro presidente da igreja. Quero dizer, se ele está aqui nesta manhã, que vale a pena você assumir essa posição, porque é uma posição de Deus estratégica para o estabelecimento do reino dele, que está descrita aqui. Vale a pena guardar, vale a pena lutar, vale a pena trabalhar na causa do Senhor. A igreja de Filadélfia estava sendo elogiada pela sua fidelidade, pelo seu trabalho, pela sua fé. Vale a pena esse envolvimento nos ministérios, nos dons que Deus colocou na sua mão. Não pode outra pessoa fazer, só você pode fazer aquilo que Jesus colocou. Todas as igrejas aqui em Apocalipse receberam um desafio para vencer. E vencer é chegar ao final ao lado de Jesus. Eu tenho um amigo que fala que ele vai chegar no céu de qualquer jeito, nem que seja com a roupa tudo rasgada, como se estivesse passando no arame farpado, tomando choque, mas ele vai chegar lá no final. Esse meu amigo, ele fala assim, que ele não vai jamais desistir de Jesus Cristo. Né? E é tão bonito quando ele fala assim, é tão interessante. E a promessa de Jesus aqui é que farei do vencedor uma coluna no santuário. Usar o termo coluna aqui para essa igreja fazia muito sentido para eles, porque a cidade de Filadélfia era uma cidade propensa a terremotos, e ela então precisava de boas colunas para sustentar os prédios, as construções. No ano 17, essa cidade passou por um terremoto que os efeitos secundários duraram alguns anos. E as pessoas tinham medo de viver na cidade e viviam em torno, em barracas, né, com medo, com pânico. Né? E é interessante aqui, em contraste com os templos pagãos, que as colunas haviam sido abaladas, destruídas, os vencedores que Jesus diz aqui vão ser colunas no santuário do Deus vivo. Do Deus vivo. Quem são as colunas da igreja, do santuário de Deus? São aquelas pessoas que se envolvem na oração, que são exemplos de fé, são exemplos na conduta, são exemplos no amor, na vida. São aqueles que apoiam, que são fundamentais para o andamento do trabalho do Senhor. Todo crente genuíno é um vencedor, pois Jesus Cristo é vencedor e é o nosso modelo. Os vencedores se consagram a cada dia, se dedicam
perseveram na causa do Senhor e recebem força espiritual a cada dia para vencer qualquer tribulação. Os vencedores são aqueles que permanecem fiéis a Jesus Cristo. E Jesus tem o desejo de honrar os seus discípulos fiéis. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. O fechamento dessa carta, 3,13, vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todo crente, ele vai ter uma sensibilidade, um tato espiritual para ouvir o Espírito Santo, para receber e agir de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai nos convidar sempre a receber a palavra, porque a palavra de Deus é santa, porque a palavra de Deus é pura, porque as promessas são de Deus e as advertências, as orientações também são de Deus, para o nosso bem. O Espírito de Deus, ele fala nesta manhã, ele fala a cada um de nós, a todos os corações abertos, a permanecerem fiéis a Deus. Fiéis a Deus. Por quê? Porque Jesus tem toda a autoridade, porque Jesus conhece você, porque Jesus tem uma porta aberta para você, porque Jesus te ama e porque Jesus quer te fazer um vencedor. Gostaria neste momento ainda de estar orando com vocês. Eu não sei se você é ousado ao ponto daquela senhora que eu comentei agora há pouco, que nem teve a oportunidade, mas que ela levantou a mão e deu passos em direção àquilo que, a porta aberta que Deus tinha para ela. E talvez nesta manhã aqui nós já tivemos oportunidades de orar por cura. Ainda está aberto, né? Se alguém quiser orar, o culto não encerrou ainda. Pode, se você está desperto nisso. Nós já oramos por salvação, como o Daniel dirigiu naquele momento tão importante. Abriu a porta da salvação naquele momento. E talvez você quer uma oração de fé por algo que Deus tem tocado em você. E você quer que nós oremos junto com você, você pode vir aqui à frente. Talvez você está se sentindo um derrotado, você não sente mais o amor de Deus na sua vida. Você precisa do toque do Senhor, do revestimento. Você quer ser mais fiel a Deus. Você quer avançar mais em algo. Quer caminhar em caminhos que ainda você tem medo. A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena que tinha pouca força, mas guardava o nome do Senhor. Eu queria convidar todos a ficarem de pé. E se alguém quer uma oração especial, pode vir aqui neste momento, nós vamos orar com você também, por você, pela sua vida, para aquilo que Deus tem reservado para você. Conta-se que um homem, uma ilustração, quando chegou no céu, viu uma caixa postal, e lá tinha muitos presentes. E ele falou: por que essas coisas aqui têm o meu nome, e eu nunca recebi? Aí o anjo que estava lá falou para ele: é que você nunca buscou. Você sabe que essa história é verdade? Porque se você compra alguma coisa pelo Mercado Livre, você tem que ir buscar ali no Correios. Senão vai ficar lá. E as coisas espirituais são assim também. Nós precisamos buscar. Precisamos buscar. Você que quer buscar algo novo, coloque a mão no seu coração. Se você quiser vir aqui à frente ainda, pode vir. E nós vamos orar. E Jesus, que tem toda a autoridade, vai fazer algo e vai encher a tua vida de uma maneira muito especial. Jesus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é santo, é verdadeiro, é puro, é inigualável, incomparável, maravilhoso.
o Deus conselheiro, o príncipe da paz, o Deus eterno, que vive e reina para todo sempre, e que tem toda a autoridade nos céus, na terra, tem toda a autoridade sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, sobre essa colônia, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Nós servimos a um Deus maravilhoso, que ama a cada um de nós, ó Deus. E nesta manhã, Senhor, nós oramos, porque o Senhor conhece as necessidades, conhece as virtudes, conhece a cada um de nós de uma maneira muito especial. Por isso, ó Deus, nós colocamos o nosso ser nesta manhã diante do Senhor. Nós oramos, Senhor, porque a obra que o Senhor está fazendo, o Senhor continue ampliando na vida de cada um. Que seja um tempo novo, Senhor, um tempo especial de manifestação do poder e da graça do Senhor na vida de cada um que está aqui, Pai. Nós cantamos tanto aqui nesta manhã sobre o Teu nome, Jesus, e o Teu nome é que traz vida, que desfaz todas as cadeias que prendem, que impedem talvez pessoas de avançarem para aquilo que o Senhor tem, para receber os presentes que o Senhor tem reservado a cada um, Pai. Mas no nome de Jesus, nesta manhã, nós declaramos a vitória do Senhor, nós declaramos o amor de Jesus sobre cada um aqui, Pai. E nenhum presente, nenhuma dádiva, nenhum dom que o Senhor tem reservado para nós vai ficar guardado. Nós queremos receber a porção especial do Senhor para nós. Abençoe, Jesus, de uma maneira especial esta igreja. Oramos, Senhor, para que seja um tempo precioso agora. Que um tempo maravilhoso da ação do Senhor. Que a liderança dessa igreja seja abençoada. Que o conselho pastoral, a nova equipe diretora, que a graça do Senhor encha esses corações, que eles sejam dirigidos, ó Deus, pela ação do Teu Santo Espírito, que eles possam tomar decisões cada dia mais sábias, mais de acordo, mais em sintonia com o Teu coração, e assim continuar sendo essa bênção que é para Vitimarsum, para Palmeira e para os confins da terra, como tem sido também, abençoando tantos missionários. Que essa porta aberta que o Senhor tem dado para essa igreja nunca se feche, ó Deus, e que ela continue com essa vocação tão especial que essa igreja tem. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoe os anjos dessa igreja, os pastores, Senhor, para que eles estejam cada dia mais unidos, mais firmes, perseverando na Tua palavra, perseverando no amor, na unção e na graça do Senhor. Pai, Pai, nós, no nome de Jesus Cristo, nós abençoamos esta igreja e declaramos as ricas bênçãos dos céus, Pai. Amém, Jesus. Amém.